Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim INSS. Hoje, segundou, dia 14 de novembro. É feriado prolongado, né? Véspera de feriado. E eu trago aqui para você, aposentado e pensionista, notícia quente nessa manhã de segunda-feira. Bolsonaro aprovou. Gente, olha só, depois de tanto tempo em silêncio após as eleições, a gente tem novidades do presidente Jair Bolsonaro e ele aprovou e eu vou trazer para vocês aqui. Muita gente nem esperava essa informação, mas eu vou trazer aqui agora, nessa manhã de segunda-feira. 14º salário, duas parcelas de R$ 660. Vou trazer todos os detalhes sobre esse 14º salário, sobre essas duas parcelas extras para aposentados e pensionistas de todo o país. E isso inclui a galera do auxílio doença também. Eu vou trazer todos os detalhes. E além disso, pessoal, a gente vai falar aqui dos pagamentos, as datas dos pagamentos que serão liberados. Vou trazer aqui uma informação, um alerta importantíssimo do próprio INSS e muito mais, tá? Então não perca as informações, não perca esse vídeo. Fica comigo até o final, porque do início ao fim ele tá repleto de informação importante para você aposentado e pensionista do INSS. Então sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Vamos para as notícias. Eu aproveito para convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever nesse canal. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se em vermelho para quem ainda não é inscrito. Então, se você não é inscrito, clica aqui nesse botão escrito inscreva-se em vermelho e você estará inscrito em uma das maiores redes de apoio voltado aí ao público idoso, aposentado, pensionista. Todos os dias tem boletim INSS atualizado para vocês, tá? Então é muito importante que vocês acompanhem todos os dias os conteúdos. Então, todo dia 7h30 da manhã, a gente tem o boletim do INSS, igual agora, né? Eu estou trazendo aqui nessa manhã de segunda-feira esse boletim. E na parte da tarde eu sempre volto com o boletim da tarde, com as informações que foram ocorrendo durante o dia e também novas informações que são anunciadas e que vocês precisam saber. Então é fundamental você ser inscrito no canal Cações. E também fazer parte dessa luta, dessa rede de apoio que nós somos. O Alô INSS ele é uma rede de apoio também. Além de trazer informação e orientação previdenciária, trazer informações sobre os direitos da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, do aposentado, do pensionista, o Alô INSS, ele é uma rede de apoio. Nós apoiamos a luta das pessoas idosas no Brasil, nós cobramos deputados, governos, nós estamos aqui para poder ajudar o Brasil a se fortalecer e a se tornar um país bom para os aposentados, para as pessoas idosas, para as pessoas com deficiência. E isso é através de muito trabalho, de muita luta. Por isso que eu convido todos vocês a fazerem parte disso. Mas você não precisa pagar nada, é de graça, é só se inscrever no canal. Deixa o like também, o joinha ele ajuda o vídeo chegar a mais pessoas. E não esqueça de compartilhar o conteúdo, tudo bem? E olha só, hoje segundou, a Financeira tá tendo atendimento normal, das 9 às 18 horas, tudo bem? Então você é aposentado, pensionista e BPC Loas, que tem margem disponível e quer contratar empréstimo consignado, pode chamar a nossa equipe aqui no primeiro comentário, que nossa equipe vai te atender com muito carinho. Quem já sabe a margem que tem e já está decidido em contratar, já separa aí os seus documentos para poder cadastrar no banco. E os documentos são os básicos, tá, pessoal? É o RG, CPF, é o documento de identificação, né, atualizado, legível, tudo bonitinho, o seu comprovante de endereço, de preferência no seu nome. Não tem no seu nome, não tem problema, mas a preferência é no seu nome se tiver. E também o seu comprovante de dados bancários. A conta tem que estar no nome do beneficiário, ao menos que você tenha representante legal, aí a conta bancária tem que ser no nome do representante legal. Não pode ser em nome de terceiros, tá? Isso é exatamente para evitar fraude. Então, separa os documentos certinho, chama a nossa equipe, já envia os documentos, porque quando você já envia, já é mais ágil, o seu documento já consegue ser transferido para o setor de digitação e o setor irá digitar sua proposta junto ao banco. O INSS está retornando da folha maciça hoje, então o extrato aí de pagamento vai estar liberado
e o INSS vai estar averbando. Então, dependendo se seu benefício já está desbloqueado, tem casos que cai no mesmo dia o crédito, tá? Então, é bem legal. Chama a nossa equipe aí que precisar, que a nossa equipe vai te atender. A gente não cobra nada para intermediar o seu contrato junto ao banco. Então, aposentado, pensionista e BPC, você quer fazer empréstimo com segurança, pela internet, sem sair de casa? É só chamar nossa equipe, tá bom? Nossa equipe vai acompanhar até o valor cair na sua conta, justamente para prevenir aposentados e pensionistas de golpe. Então a Alô INSS agora criou a Alô INSS Soluções Financeiras para conseguir ajudar vocês nisso. Link do nosso WhatsApp tá aqui no primeiro comentário. Lembrando que a Alô INSS ela não liga para ninguém, a Alô INSS não cobra nenhum valor para intermediar esse contrato e a Alô INSS só fala com você por meio desse número que é o link que eu vou deixar no primeiro comentário, que é o 97691-4866, tá bom? Exclusivo para empréstimo consignado. Então, pessoal, vamos lá para a charada do dia de hoje, que foi enviado para o Luiz Chagas. Luiz Chagas, quanto tempo, meu querido? Tudo bem? Olha só, Luiz Chagas pediu pra gente responder essa charada para alegrar a nossa semana abençoada. E ele falou, hoje será o melhor dia das nossas vidas. Amém, né? Um dia maravilhoso, incrível para você, Luiz, a sua família e também a todos que estão assistindo aqui o nosso vídeo, né? O nosso canal, que nós tenhamos aí um dia de paz, né? E olha só a charada que o Luiz Chagas deixou pra gente. O que é o que é? Você sabe a diferença do boi para o cavalo? Responde aí pra mim. Qual a diferença do boi para o cavalo? Eu quero ver você acertar. Essa foi a charada que o Luiz Chagas nos desafiou e já já eu vou trazer a resposta. Eu quero ver se vocês vão acertar ou não. Vão respondendo aí e aproveita e faça aqui nos comentários a sua charada, a sua participação. Quem sabe no vídeo de amanhã é a sua charada, é o seu nome sendo mencionado, igual o do Luiz está sendo hoje. Então deixa a sua charada, comece a mensagem com a palavra charada, porque esse termo é o que a gente pesquisa para localizar ela, tá bom? No meio de tantas mensagens. E não esqueça de deixar a resposta, tá? Muita gente deixa a mensagem e esquece de deixar a resposta. E sem resposta não tem como saber se acertou ou se errou. Então deixa a resposta aí também, tá joia? E bora lá então, sem mais demoras. Daqui a pouco eu vou trazer a resposta do Luiz. Vamos começar aqui o nosso vídeo, o nosso boletim com mudança de valor. Pessoal, muita atenção aqui porque eu tô falando de mudança de valor que vai impactar o seu bolso, porque isso foi anunciado pelo Banco Central do Brasil e ele informou que elevou de 4,6% para 4,8% a previsão para a inflação do ano que vem. Com isso, o Banco Central passou a prever o estouro do teto de meta no próximo ano. Isso porque o Conselho Monetário Nacional, que é o CMN, definiu que a meta de inflação para 2023 é 3,25%. E pela margem de tolerância será considerado cumprida se oscilar entre 1,75% e 4,75%. Então essa é a nova previsão e olha só como é importante, né? Porque o governo do Bolsonaro ele queria desindexar, né? Inclusive, talvez ainda corre o risco de acontecer essa PEC, porque o Congresso vai decidir querendo desindexar o salário mínimo da inflação. E isso iria fazer com que a correção do salário mínimo fosse com base, pessoal, sabe no quê? Na meta. Então, olha só essa meta. Imagina 1.212, o salário aumenta ano que vem para 1.300, tá? Um exemplo. Então, no outro ano, com essa meta de 3,25, já que ele seria desindexado, o salário mínimo ia aumentar só R$ 42,00. Ou seja, de 1.300 iria para 2024 para 1.342. Então, assim, é desesperador, né? Porque é muito baixo. Ele com a inflação, é o que a inflação fechar. A inflação fechou 7, é 7%, não 3,25, que é a meta. Então, só para vocês entenderem aí o risco que correria, por mais que o governo falou que não iria fazer abaixo da inflação, mas se quer desindexar para aumentar, né, a verba para bancar o Auxílio Brasil, então não entendi. Mas vamos ver aí, porque agora o governo Lula disse que vai trabalhar com a inflação mais aumento real, então a gente vai observar e acompanhar tudo isso, porque a gente precisa de uma valorização do salário mínimo, não uma desvalorização, como já é o que ocorre hoje. E já vem de tempos, não é só de hoje não, de tempos. Mesmo com esse aumento do PIB que o Lula prometeu, ainda assim o salário estará defasado. Estará melhor do que é hoje, que é só com base na inflação, mas estará defasado. Ainda precisa aí de um investimento para conseguir
igualar o salário mínimo com a realidade do brasileiro, da inflação real, né? Então a gente vai acompanhar e vai cobrar também, não é só acompanhar, não. E as informações, elas já constam na ata, inclusive, da última reunião do Comitê de Política Monetária, tá? Na reunião, o Copom decidiu manter a taxa básica de juros da economia Selic em 13,75% e o Banco Central também alertou para a alta de gastos públicos. Para definir o nível de juros, o Banco Central ele se baseia no sistema de metas da inflação. Quando a inflação está alta, o Banco Central eleva a Selic. Quando as estimativas para a inflação estão em linha com as metas, o Banco Central pode reduzir os juros básico da economia, e o Copom reiterou, entretanto, que ao fixar o nível da taxa Selic, ele está mirando na meta de inflação um pouco mais adiante, nos 12 meses que se encerram no primeiro trimestre de 2024. Assim, fica o alerta para os gastos futuros, para todos já irem se organizando, viu, pessoal? Que não é brincadeira, não. E agora, uma convocação do INSS, tá? Informação oficial: trabalhadores que recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez e que estão no programa de reabilitação profissional do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, passarão por uma reavaliação esse mês. Na verdade, é uma convocação esse mês, né? E serão agendados até abril de 2023 as revisões, tá bom, pessoal? De acordo com a portaria que já está publicada no Diário Oficial da União, 1514 fazem parte da revisão os segurados que não passam por perícia há mais de um ano. Vale lembrar que o prazo de duração dessa revisão é de 6 meses até abril de 2023. Então, a ação, ela visa o tratamento e ajuste da DCI, que é a data de comprovação da incapacidade, dos processos de RP, que são reabilitação profissional, e isso é o que diz a portaria publicada pelo INSS. E o programa de reabilitação profissional, ele é uma modalidade de assistência educativa para a readaptação do profissional que não pode mais trabalhar na mesma função após ficar incapacitado de forma ou parcial ou total, tá bom? E dos 150 mil beneficiários que fazem a reabilitação, o INSS prevê a convocação de 45 mil, número que corresponde aos que estão com a DCI vencida há mais de um ano. E não foi divulgada a maneira como serão feitas as convocações, mas indícios apontam que a movimentação poderá ser realizada por carta ou por e-mail. Então é preciso ficar atento e os seus dados é necessário estar atualizado para você não perder a convocação. De qualquer forma, todos vocês podem ligar no 135 ou acessar o meu INSS, que lá tem a parte de comunicados, qualquer aviso que o INSS queira fazer para você também consta lá, tá? Então é importante aí vocês ficarem atentos. Aposentados, pensionistas, BPC-LOAs não estão fora do pente fino. O INSS vai fazer um pente fino gigante e tá começando aí esse mês para esse público também. Então, pessoal, vamos ficar de olho, vamos ficar atentos, vamos manter os dados atualizados. Vocês consultaram se o CPF de vocês está de forma regular na Receita? Porque essa seria, inclusive, esse mês, tá? Para quem não sabe, além do pente fino, o governo Bolsonaro autorizou, no mês passado, assinou uma portaria junto ao INSS, autorizando o INSS já nessa folha a bloquear benefícios que têm alguma suspeita de fraude por 30 dias. Antes, o INSS tinha que te convocar para te dar um prazo para você, né, justificar a pendência, a irregularidade que ele encontrou, para não ter o benefício bloqueado. Agora, primeiro o benefício vai ser bloqueado para depois você justificar. Então, assim, muita gente pode correr o risco de ficar 6 meses ou até um ano para receber o benefício de novo se ele for bloqueado, porque o INSS está sobrecarregado, está demorando bastante agendamentos nas agências, dependendo da região também, né? Tem região que é mais rápida, não dá para generalizar. Mas é importante saber que existe esse risco. Por isso, é importante vocês estarem com os dados de vocês tudo atualizado. E a folha de pagamento virou, eu já vou trazer detalhes aqui para vocês dos pagamentos agora em novembro, com mudanças inclusive, mas agora eu quero trabalhar aqui com vocês essa reflexão da nossa charge do dia. E olha só, né? Chegando o Natal, a criança tá aqui no colo do Papai Noel
E aí o Papai Noel fala: você já sabe o que quer ganhar de presente? E olha só o pensamento da criança olhando aqui, né, para a rena do Papai Noel, já pensando num belo bife, né? Começando a pensar no final do ano, pessoal, a charge ela nos mostra o quê? Que o pedido para o Papai Noel esse ano é um pedaço de carne para muitas famílias brasileiras, para muitas crianças. Isso nos remete aos altos preços que o mercado vem trazendo para nós, essa alta de inflação, essa desvalorização de salário. E eu quero saber aí se para você aí os pedidos se mantêm, ou qual é o pedido desse ano que você está fazendo para o Papai Noel, né? Tá um pedido diferente esse ano também? Vocês viram aí na reportagem, passou esse final de semana, que muitas pessoas estão pesquisando nessa Black Friday, já que a gente está no mês de novembro e dia 25 é comemorado o Black Friday, né? Sexta-feira negra, onde as empresas dão desconto, enfim, muita gente está pesquisando por cesta básica na Black Friday. A maioria dos anos as pessoas pesquisam mais celular, e esse ano ainda também, mas muita gente está pesquisando cesta básica, preço da cesta básica, porque está querendo o quê? Comida. Então a gente vê que o Brasil, e não só o Brasil, mas o mundo, está num momento muito difícil. E precisamos aí orar bastante, né, para que Deus abençoe a mente desses governantes, do povo, de toda a sociedade, para que a gente tenha sabedorias aí nesses próximos momentos que a gente vem passando e que o governo consiga fazer um bom trabalho, né? Vamos aí trabalhar muito isso, fiscalizar, ajudar com ideias, porque se a gente precisa de um Brasil melhor, o Brasil melhor só é feito por todos nós. Então se o Brasil falha é porque nós falhamos, então a gente tem que realmente exercer nosso papel de cidadania, de democracia, e começar a acompanhar o que os políticos estão fazendo, cobrar e também dar ideias, ajudar a governar o nosso país. Então esse é o recado, essa é a reflexão que a gente tem hoje na nossa charge. E eu quero trazer agora sobre os pagamentos liberados, pessoal. Pagamento de novembro, então hoje finalmente termina a folha maciça, né? O período de folha maciça do INSS. Então, quem solicitou empréstimo na semana passada e não conseguiu ainda receber, provavelmente vai receber dentro dessa semana, porque o INSS hoje voltará a analisar as averbações, os pedidos de empréstimo. E hoje também está o extrato liberado. Teve alguém aí que não conseguiu enxergar os valores da folha de novembro? Vocês já consultaram o meu INSS hoje? Tá todo mundo conseguindo acessar? Tá tendo algum problema? Vai comentando aí, porque é através do seu comentário que a gente consegue ajudar vocês com informações, tá? E quem recebe benefício até um salário mínimo, pessoal, olha só, na quinta-feira do dia 24 de novembro é que vai ser liberado esse pagamento que vocês estão conseguindo consultar a partir de hoje, para quem recebe um salário mínimo. Então, dia 24 de novembro vai até o dia 7 de dezembro, de acordo com o final do NIS, e já aqueles beneficiários que recebem acima de um salário mínimo, começa dia 1º de dezembro, vai até o dia 7 de dezembro, também de acordo com o final do NIS, tudo bem? E agora, vamos trazer aqui para vocês sobre o 14º salário e também sobre o Congresso que vai votar, e eu vou trazer detalhe importante sobre isso para vocês. Mas antes, quero trazer sobre o presidente Jair Bolsonaro que aprova. Olha só, Bolsonaro aprova, e eu vou trazer agora detalhes dessas aprovações. O presidente Jair Bolsonaro aprova várias trocas de cargos, faltando menos de 2 meses para deixar o governo. Já saiu em todos os jornais, inclusive uma das substituições aprovadas aí, segundo fontes, né, e a própria mídia, foi o responsável pelas pesquisas sobre as urnas eletrônicas na ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. O diretor do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Segurança das Comunicações, Alexandre de Oliveira Paziani, foi exonerado do cargo na quinta-feira do dia 10, um dia após as Forças Armadas apresentar seu relatório sobre a votação nas urnas eletrônicas. A BIM informou que não tem a ver com política, que a demissão, no caso do Alexandre, que é o diretor, né, do Centro de Pesquisa, foi por motivos pessoais. Mas, segundo algumas fontes, não foi bem assim, teve envolvimento aí do governo. Também foi informado, segundo fontes aliadas próximos ao Bolsonaro,
que ele também aprovou vários nomes que estão numa lista de substituição, inclusive na Força Armada. Então a gente vai acompanhar essas movimentações e mudanças. Inclusive a família do presidente, né, o presidente Jair Bolsonaro, aprovam e apoiam as manifestações que estão pedindo, inclusive, intervenção militar. Eu quero saber se você também apoia isso ou não, qual que é o seu sentimento em relação a isso. Segundo a mídia, amanhã está sendo aí organizado, né, por bolsonaristas uma grande manifestação desse feriado dia 15 de setembro, dia 15 de novembro. Então, muito cuidado aí em relação às ruas, né? Aonde vocês estão, vamos se atentar, todo mundo tomar cuidado, né? Por causa de muito movimento, muita gente, acaba saindo briga, então vamos ficar atentos a tudo isso e aí eu vou trazendo detalhes para vocês do que eu souber, tá bom? 14º salário. Agora vamos falar desse projeto, que é um dos projetos mais importantes desse ano, e não só desse ano, desde o momento da pandemia, e ele vem sendo discutido, avançou muito, teve regresso, teve progresso, teve muita coisa com esse projeto, né? Foram momentos tensos que o projeto passou em Brasília, e o 14º salário, ele é o tema do projeto de lei 4367 de 2020, também do projeto do senador Paulo Paim, que está no Senado Federal e que o Rodrigo Pacheco ainda não pautou. A gente precisa pressionar o Rodrigo Pacheco a pautar, porque são 2 projetos, não é só um. Só que o da Câmara dos Deputados foi o que mais avançou. E ele não tem uma previsão de aprovação, né? Então, isso é o que deixa mais frustrados os aposentados que lutaram tanto por o projeto, que ele avançou tanto. Quando ele estava na última etapa, com a vitória quase certa, o governo foi junto ao Arthur Lira e fizeram a manobra de retirar o projeto de pauta e fazer o projeto voltar a todas as comissões que ele já havia passado, inclusive sido aprovado, e pior que isso, ainda criar uma comissão especial para demorar a tramitação e o mesmo não conseguir ser aprovado ainda esse ano. Então foi assim, uma jogada que o governo junto ao Arthur Lira tiveram para prejudicar o aposentado, para não dar essa vitória para o aposentado. Não basta eles se intrometerem na revisão da vida toda, não basta eles quererem parcelar precatório, não basta eles dificultarem a reforma da Previdência, eles querem que o aposentado não tenha ajuda. Então isso é preocupante, mas o aposentado mostrou aí a sua força, né? O aposentado se levantou, cobrou, acompanhou e agora a gente continua firme e forte aqui. Muitos acharam que a gente ia desistir dessa luta do 14º, só que a gente não desiste, né? Por isso que fala que brasileiro não desiste nunca, a gente continua na luta. E agora com essa troca de governo, com essa transição, a gente vê aí que pode ser uma oportunidade, quem sabe uma luz no fim do túnel, para o 14º conseguir ser aprovado finalmente, pago aos aposentados, como uma forma de indenização mesmo. Porque o aposentado teve por 2 anos seguidos o 13º salário antecipado e isso fez com que o aposentado não tivesse renda nenhuma no final do ano. Então, o aposentado sofreu muito nessa pandemia, ajudou a sustentar o país, a sustentar as famílias que ficaram desempregadas. Então, eles têm um papel fundamental para essa economia estar se restabelecendo e eles merecem essa ajuda. O governo ajudou quase todos os grupos de trabalhadores, menos o aposentado, como se o aposentado não fosse um trabalhador, como se o aposentado não tivesse dado também o seu suor aí para construir esse país. Então, a gente precisa mudar essa visão que o governo tem de aposentados. E agora com esse novo governo de transição, a gente está pressionando para conseguir liberar esse 14º salário para vocês. Caso seja liberado, o 14º salário, pessoal, ele será pago da seguinte forma, de 1 a 2 parcelas do salário mínimo. Como assim, Ana? Quem recebe um salário mínimo, ganha um salário mínimo. Quem recebe 2 salários mínimos, ganha 2 salários mínimos. Já quem recebe 3 salários mínimos, recebe 2 salários mínimos. Por quê? Porque os 2 salários mínimos é o teto máximo permitido dentro do projeto que já tinha sido aprovado para ser pago. E com isso, a gente tem uma nova previsão de valor do salário mínimo para 2023. Porque a gente já sabe que esse ano é praticamente impossível ter o 14º salário. Ainda mais agora que o presidente atual, Jair Bolsonaro, não ganhou as eleições para 2023. Então, provavelmente, ele não vai mais se esforçar, ainda mais com o aposentado, na qual ele não ajudou quando tinha que ajudar. Então, a gente tá pensando no quê, né? Do 14º salário, qual está sendo a discussão? Conseguir com que os deputados, o próprio Ricardo Silva fez
um vídeo nas redes sociais, ele se encontrou com o Pompeu de Matos no dia 9 para poder debater assuntos também sobre aposentados e idosos, e ele falou que ele iria apresentar um requerimento para o 14º salário para esse novo governo. Para quem sabe incluir dentro dessa PEC de transição, dentro desse plano de início de ano, um 14º para o aposentado. Mas o 14º, esse ano de 2012, ele estava previsto dentro do projeto para ser pago entre R$ 1.212 a R$ 2.424, que era o valor do salário, o valor do salário mínimo atual. Mas com a nova previsão do salário mínimo que o governo Lula está pretendendo enviar para o Congresso, que é de R$ 1.320, isso muda. Então o valor da parcela do 14º muda também, porque a gente está falando de um 14º para 2023. Então o 14º salário, ele muda os valores para pagamento, porque o projeto propõe com base no salário mínimo. Então, conforme muda o salário mínimo, muda as parcelas do 14º, caso o mesmo venha a ser aprovado do jeito que o texto atual está. Estamos na luta junto com os deputados que buscam alternativas para convencer o presidente eleito Lula a liberar o 14º já no início de 2023, sendo essa primeira parcela paga em 2 parcelas de 50% cada. Se isso acontecer, então um salário mínimo, o que acontece? Dividido em 2 parcelas, seriam 2 parcelas de R$ 660 para os aposentados. Então a gente vai acompanhar tudo isso, porque 2 parcelas de 660 somando o seu salário no ano que vem te ajudaria? Ou você acha que não, que o 14º, se não for pago esse ano, não precisa pagar mais? Qual que é a opinião do aposentado? Ajudaria ou não ajudaria? Então, se ajudaria, pessoal, eu quero ver a voz de vocês, porque na internet, como que o aposentado tem voz? Através dos comentários, através dos likes, através do compartilhamento. Então, vamos agitar, e não só isso, vamos cobrar. Vamos lá nas redes sociais do Lula, vamos lá nas redes sociais do André Janones, vamos lá nas redes sociais dos deputados, do deputado que você votou. Aproveita que a memória tá fresca aí. Você já esqueceu em que deputado você votou ou não? Você lembra aí o deputado que você votou? O senador? Comenta o nome dele aqui e vamos cobrar o 14º salário, tudo bem? E olha só, pessoal, Congresso vai votar, é isso mesmo. Há um projeto de lei, que é o projeto 1747 de 2022, que é de autoria do deputado federal Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, e o PL busca uma liberação do saque do FGTS para o trabalhador que pedir demissão. Isso mesmo que vocês ouviram. Olha a mudança que querem fazer no processo trabalhista. Hoje, o FGTS, quem pede demissão não consegue sacar. Só pode sacar o FGTS aquele trabalhador que é demitido sem justa causa. Mas esse projeto pode mudar tudo isso. E agora as pessoas que pedirem demissão das empresas poderão sacar o valor de FGTS que tem lá. Porém, a proposta em questão, ela prevê a alteração do regulamento da lei do FGTS. E para justificar o projeto, o deputado afirma ser injusto o trabalhador precisar arcar com os custos de sua rescisão quando ele pede uma demissão do serviço. É importante destacar que o saque do FGTS para o trabalhador que se demitir ainda se encontra em fase de projeto de lei, visto que não foi promulgado, mas o Congresso pode votar a qualquer momento. A proposta em questão ela é nova e tendo chegado à mesa diretora da Câmara dos Deputados dia 23 de junho, através do autor, atual senador Laércio Oliveira, e assim foi estabelecido que a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, Finanças e Tributação e a CCJ possam avaliar o projeto. Então a gente vai acompanhar toda essa tramitação dele, a aprovação dependerá dessas comissões. Caso aprovado, o texto segue para o Senado Federal para ser avaliado pelos senadores e, por último, passará pela sanção presidencial. Primordialmente, a aceitação da proposta depende agora do interesse parlamentar pelo tema, bem como do apoio político no Congresso, mas eu quero saber de você, aposentado e pensionista, o que você achou disso? Você apoia isso ou não? Você acha que não deve mexer no FGTS ou você acha que sim, já que o FGTS é do trabalhador, ele decide quando sacar ou não? Comenta aí a sua opinião. Enquanto você comenta, que aí a gente vai agitar esse projeto, eu vou trazer aqui a resposta da charada que foi enviada pelo Luiz Chaga. O que é o que é? Você sabe a diferença do boi para o cavalo? A diferença está na cabeça, pessoal. Olha só, a diferença está na cabeça, pois eu tenho chifres. Olha isso,
O que disse aqui está da cabeça. Eu tenho chifres. Resposta da charada do Luiz Chagas e ele caiu na gargalhada. Qual é a diferença do boi para o cavalo? Então comenta aí, a diferença está na cabeça. Eu tenho chifres. Olha só a resposta. Comenta aí se você acertou, se você errou. Luiz Chagas, cheio de graça. Gostei da charada, hein, Luiz Chagas? Obrigada aí pela charada. Comenta aí se você acertou, se você errou. Aproveita para se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha. E não esqueça, precisa de empréstimo consignado? Vem aqui para o INSS que a gente vai intermediar seu contrato sem custo nenhum para você, para poder te ajudar, você não cair em fraude, nem em golpe, né, nem em malandragem aí de muitas empresas que oferecem crédito. A gente está aqui para ajudar vocês a fazer um trabalho sério e proteger vocês também desses riscos, tudo bem? E tudo isso de graça, então pode chamar nossa equipe, você vai ser acompanhado por um dos maiores canais de INSS do Brasil. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, boa semana a todos nós e à tarde eu volto com mais informação, então fique ligado.